Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, aqui é Fábio Pirajá, trazendo aqui mais uma matéria interessante sobre o nosso conterrâneo, o cantor Paulo Sérgio. Paulo Sérgio nasceu em Alegre, em 1940, cantor capixaba, que seguiu os mesmos passos de outros, né, cantores capixabas que saíram daqui do Espírito Santo e foram para a capital federal, onde havia rádio, cassino, onde eles podiam fazer shows, boates, nightclubs nos anos 30, 40, 50. Vai ser uma série que eu vou criar aqui no YouTube para falar desses cantores capixabas maravilhosos que foram embora. Até os anos 70 foi assim, né? Foi uma debandada não só de cantores, artistas, como também de atletas, tá? Tem até os atletas boxeadores, remadores, jogadores de futebol, até papai, né? Tentou sair ali nos anos 50, mas depois acabou voltando, foi para o Rio, São Paulo, fez testes, mas acabou voltando. Mas voltando ao Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio, gente, nasceu em 1944, perdão, não é 1940, 1944, e faleceu em 1980. Uma pena, né? Foi uma morte muito sentida. E logo depois morreu Elis Regina, né? Vários cantores, né, faleceram nos anos 80, Clara Nunes e outros, né? E a gente sempre se lamentando. Aqui nessa matéria, que são matérias da revista O Cruzeiro e revista Manchete, né? Eu não fiz assim uma biografia, eu só peguei o que estava nas revistas, revista do rádio, e vim fazendo uma pesquisazinha para ver o que estavam dizendo do Paulo Sérgio naquele momento ali. Não uma biografia, uma coisa histórica, assim, mas o que estavam dizendo dele naquele momento. Aí está falando aqui, curiosidades. A última entrevista que o Paulo Sérgio deu foi concedida no programa de rádio em São Paulo do comunicador famosíssimo Altieres Barbieri, que também era cantor. Toquei muito na Rádio Gazeta M, o Barbieri. Foi na Rádio Record, em São Paulo, e a entrevista foi em 11 de julho de 1980 e foi veiculada em 18 de julho. Foi gravada em 11 de julho e veiculada em 18 de julho. Curiosamente, o apresentador, o Altieres Barbieri, faz como última pergunta para o Paulo Sérgio se ele tinha medo da morte. 18 dias depois de gravada a entrevista, ele faleceu. Que coisa triste, né? Aí tá ele, a esposa e o filhinho dele, né? E tá aí a matéria grande, matéria de Luiz Antônio Luz e fotos de Carlos Pitino, revista Cruzeiro, né? E algumas matérias dizem papai Paulo Sérgio, aí tá falando ali também do seu casamento. Gente, é muito bacana, a gente tem que homenagear, né, esses nossos artistas. E o cantor capixaba Paulo Sérgio em Ritmo de Aventura, matéria de 1968, o mais novo fenômeno do iê-iê, canta, anda e sorri exatamente como Roberto Carlos. Olha só como é que era a imprensa, é fogo, né? Tipo assim, é imitador do Roberto Carlos, né? Como o José Augusto apareceu depois também, né? Será que o José Augusto também está imitando o Roberto Carlos, né? E ele, Paulo Sérgio, também nasceu no Espírito Santo, né? Só o nome é diferente. Paulo Sérgio, com 22 anos, 10 anos dos quais morando no Rio de Janeiro, já vendeu no ano passado mais discos do que Chico Buarque, Sérgio Mendes e o próprio Roberto Carlos. Eu não duvido, né? Porque o Roberto fazia um iê-iê, aquele programa da Jovem Guarda, já tinha acabado o Jovem Guarda, e estava fazendo uma transição do iê-iê para uma música mais autoral, mais séria, né, e tal. E de repente bombou. E o Paulo Sérgio já era povão. O Roberto estava no Rio de Janeiro, o Paulo Sérgio estava em São Paulo, então era povão mesmo, né? Então ele bombou realmente. Agora vender disco mais do que Chico Buarque, né? Qualquer um vende mais disco que Chico Buarque, né? E Sérgio Mendes morava nos Estados Unidos, então não tem como comparar. Ídolo em ascensão, Paulo Sérgio já começa a ser cercado na rua e obrigado a distribuir autógrafos, geralmente a jovens, que é o seu grande público. Aí a reportagem: está feliz com isso, Paulo Sérgio, porque sente que está conseguindo alguma coisa com que sonhava. Entre os sonhos, montar uma loja para o pai dele, que é alfaiate,
e construir uma casa lá, pequena, na pequena cidade onde nasceu, em Alegre, por conta da sua música e do seu sucesso, né? Sua pequena cidade se chama Alegre e nem por isso deixa de ser, no fundo, triste. Só que às vezes faz o nome do padre antes de enfrentar o auditório, né? Então, o Paulo Sérgio faz o em nome do padre antes de entrar para enfrentar o público lá em 1968, ele com 22 anos de idade. Deixa eu ver. A ansiedade é a mesma como nos tempos difíceis de Alfaiate. Até há 2 meses era ele mesmo quem fazia suas próprias roupas, e também calouro, nos programas de calouro de televisão, nas horas vagas e muito poucas horas vagas. É a responsabilidade, a vontade de agradar, de conseguir. As horas vagas agora, não alfaiate, também não calouro, são ainda menores e afastam a leitura preferida, a psicologia e a poesia de J.G. de Araújo Jorge. Papai lia, né? E eu também já li alguma coisa do J.G., que é poeta extraordinário, né? E segue aqui. O pouco tempo de ler vira tempo de compor letra e música. Há muita semelhança de voz e até mesmo a forma física com Roberto Carlos prejudicou Paulo Sérgio um pouco no começo, nos tempos de Benzinho, da música Benzinho, nos 5 meses nas paradas de sucesso. É que todos falavam em cópia, imitação, quando era apenas uma coincidência, um quase capricho cujo único responsável eram as cordas vocais. Hoje, vendendo até mais do que o Roberto Carlos, né, de quem diziam ser imitador, Paulo Sérgio está muito longe do menino com 6 irmãos que estudava contabilidade e cursava o científico sem saber para quê. Hoje a música é o seu porquê, a razão, o meio para atingir um fim. Hoje, na véspera de Ídolo, Paulo Sérgio é apontado na rua. Olha lá, não é aquele rapaz que canta igual o Roberto Carlos? O pessoal comentava, né? E é Paulo Sérgio o mais novo fenômeno do Iê-Iê. Matéria escrita aqui por Renato Sérgio, né, para um dos jornais lá do Rio de Janeiro, né? Aí a namorada, que depois esposa, né, mãe da filha dele, do filho, né? Da filha, perdão. Aproximei-me dele, pois sempre fui uma fã ardorosa. Depois de cumprimentar-me de maneira delicada, ele convidou-me para ir a uma festinha na casa de um amigo. Foi como a gente se conheceu, né? Aí eles não falam o nome da esposa. Antigamente era bem comum que o artista não falasse que era casado, de jeito nenhum, que tivesse filho também não. Porque aquilo arrefecia os ânimos das fãs, né? Então os empresários, não, você é solteiro, não diga que você é casado. Aí, pouco antes de morrer, o cantor Paulo Sérgio, ele se preparava para o lançamento do seu 13º LP na gravadora Copacabana. O número parece não lhe ter trazido sorte, o número 13, como dava lá pro Zagalo, né? Mas o Paulo Sérgio Volume 13, anunciado pela gravadora, uma nova fase do cantor, com arranjos mais elaborados e tudo, né? Inclusive arranjos do maestro Valdomiro Lenk, não confirma as promessas. É o Paulo Sérgio de sempre, com títulos e versos banais, segundo a crítica. O que mais você quer de mim? Vou tirar você de mim. Vai ser difícil te esquecer. Era sempre a mesma pegada, né? Uma voz que já não se parecia com o original Roberto Carlos. E ele está enterrado no cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, né, no Rio de Janeiro, que registrou o maior movimento de visitantes no dia do sepultamento, né, no dia de finados. Somente pela manhã, cerca de 2.000 pessoas já haviam visitado o local, considerado o maior cemitério da América do Sul. Ali estão sepultados personalidades como Lamartine Babo, Noel Rosa, Oscarito, Dolores Duran e Paulo Sérgio também, que era um dos túmulos mais visitados nos anos 80, 90, era o túmulo do Paulo Sérgio no Caju, né? Paulo Sérgio morre em São Paulo de derrame
O cantor Paulo Sérgio, que desde segunda-feira estava internado em estado de coma no Hospital São Paulo, faleceu ontem. O cantor tinha 35 anos de idade, foi vitimado de um derrame cerebral no domingo e nas últimas horas vinha sendo mantido com vida devido à utilização de aparelhos, né? Até as 22h20 de ontem, sua família ainda não havia definido o local de sepultamento. E ele foi sepultado no Caju. Agora, é interessante que a história conta que o Paulo Sérgio, na verdade, ele sofreu uma pedrada, né? Uma fã parece que jogou uma pedra, ele estava no Fusquinha, né, no Fusca dele, e uma fã jogou uma pedra e acertou o Paulo Sérgio na cabeça, e é uma história muito triste, né? Tá aí o Paulo Sérgio com o Roberto, eles eram amigos, né? Não tinha nada de briga, essas coisas, não existia isso, né? Natural de Alegre, cidade do Espírito Santo, Paulo Sérgio foi um grande cantor. Tornou-se um dos maiores artistas, né, da sua geração. E, lamentavelmente, Paulo nos deixou cedo, pois sofreu o ataque de uma fã. Vamos ver se tem mais alguma foto bacana aqui. Porque é uma matéria, uma pesquisa curta que eu fiz aqui somente mesmo para trazer essa curiosidade, né? Aí está falando aqui que essa pessoa, ela jogou nele uma pedra. Ele estava saindo da televisão depois de ter gravado um programa, desculpem, e ele entrou no carro dele e saiu, e essa fã jogou uma pedra. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Diante das ofensas e agressões da suposta fã, Paulo Sérgio entrou em seu carro, interessado em sair dali, e seguiu para outras apresentações. Depois de ter feito um Clube do Bolinha, em 1980, ele saiu do Teatro Bandeirantes e uma mulher estava à sua espera e começou a xingá-lo, a ofendê-lo, né? E jogou uma pedra. É um mistério mesmo, né? A gente não sabe se ele namorou essa menina, ou se ele, não sei, ou se ela era uma fã destemperada, né? Ele chegou a sair do carro para ver o prejuízo que teve, mas foi convencido por seus amigos a ir embora do local. A mulher pegou uma pedra bem grande, e jogou em direção ao para-brisas do veículo, atingindo a cabeça do Paulo Sérgio. Logo depois do ocorrido, ele começou a sentir dores de cabeça, se recusou a ir ao médico, não queria ir ao médico, pediu remédio, né, analgésico, e seguiu para o show dele, né, para terminar a noite, depois do programa do Bolinha, né. Já no segundo show, ele saiu de cena logo depois de pedir desculpas ao público, porque estava sentindo fortes dores de cabeça. Ao chegar ao camarim, Paulo caiu desmaiado e foi socorrido e levado ao Hospital São Paulo. Os médicos constataram um AVC, com certeza decorrente da pedrada. Paulo Sérgio entrou em coma profundo e, após apenas um milagre, né, poderia salvar sua vida. Ele faleceu em 29 de julho de 1980, aos 36 anos de idade, e ele teve morte cerebral decretada. O velório aconteceu em São Paulo e o corpo foi sepultado no Rio de Janeiro, porque os pais dele pediram que ele deveria ser sepultado no Rio de Janeiro e não em São Paulo, né? Na verdade, talvez ele até quisesse ser sepultado em Alegre, né, que é a sua cidade natal. Infelizmente, né, a gente não sabe exatamente, buscando aqui na internet, quem foi a fã que deu essa pedrada no Paulo Sérgio, né, gente? Que coisa triste. A tragédia aconteceu em 1980 e estancou para sempre a carreira de um dos maiores cantores da música popular brasileira. Cantor e compositor, músico, né? Paulo Sérgio, capixaba, e a gente sente muita falta desse nosso artista. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, e a gente está sempre trazendo de volta essas histórias. Eu vou criar no YouTube uma playlist só para falar de artistas capixabas, tá? Especialmente esses que saíram aqui do Espírito Santo e foram buscar sucesso
na capital, né, que era o Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Então valeu, gente. Muito obrigado pela audiência. Se você estiver gostando, por favor, deixa um like, se inscreve no canal e a gente está sempre aqui no Memória Capixaba. Obrigado, hein? E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.